Olá! Vamos resolver algumas questões de direito constitucional para o cargo de técnico de seguro social do INSS. Eu sou a professora Francis. A primeira questão que nós vamos resolver é essa. A garantia individual adequada para alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder é: alternativa A, mandado de segurança. Alternativa B, o habeas data. Alternativa C, a ação civil pública. Alternativa D, o habeas corpus. E alternativa E, o mandado de injunção. Pessoal, essa questão, ela testa os conhecimentos do candidato acerca dos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são ações judiciais previstas na Constituição e que têm por fim garantir, assegurar, proteger as liberdades públicas, as chamadas liberdades públicas, que nada mais são do que os direitos fundamentais do homem. Para que a gente responda essa questão, vamos dar uma olhada nesses remédios constitucionais. O primeiro que nós estudamos é o mandado de segurança, que está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. O mandado de segurança, segundo o texto constitucional, ele se presta para proteger direito líquido e certo, que sofreu ou que está sofrendo uma lesão por meio de uma ilegalidade ou de abuso de poder. Ilegalidade e abuso de poder estes cometido pela autoridade coatora, pela chamada autoridade coatora, que nada mais é do que a autoridade pública, uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Só para esclarecer, direito líquido e certo é aquele direito que pode ser provado documentalmente, ou seja, que não precisa de dilação probatória. Então, o juiz, ao receber o mandado de segurança, ele já pode comprovar se a pessoa tem direito ou não, por meio dos documentos que ali estão instruindo essa ação, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que você foi aprovado no concurso público. Você foi aprovado em 3º lugar. A Constituição garante que você seja chamado na frente do 4º e do 5º candidato, não é? Você tem que ser chamado segundo a sua ordem. Mas imagine que a autoridade pública chame o 4º candidato, convoque o 4º para assumir o cargo, para tomar posse, e você não. Então, você teve seu direito líquido e certo lesado por um ato ilegal cometido por uma autoridade pública. Portanto, nesse caso, é cabível o mandado de segurança, tá? O outro remédio que nós estudamos é o habeas data. O habeas data, que está previsto no artigo 5º, inciso 72, ele tem como objetivo assegurar à pessoa o direito de obter ou de retificar informações contidas em bancos de dados públicos ou bancos de dados de caráter público. Mas que informações que você tem direito de obter ou de retificar? As informações que digam respeito a você. Somente a pessoa do impetrante pode obter informações sobre si. Vale dizer que quando você impetra um habeas data, você impetra para obter ou para retificar informações a seu respeito, nunca a respeito de outras pessoas. Esse banco de dados que contém essa informação, ele tem que ser público, ou seja, pertencente a órgão do governo, ou de caráter público, que é aquele banco que, embora privado, passa informações, repassa informações ao público. Então, você tem direito de saber quais são as informações que tem lá a seu respeito, bem como, se elas estiverem imprecisas, incorretas, você tem o direito de retificar, tá? Então, o habeas data, ele se presta para obter ou para retificar informações acerca da pessoa do impetrante. Já a ação civil pública, que está prevista no artigo 129 da Constituição, ela é uma ação cuja legitimidade é do MP, do Ministério Público. Portanto, não é qualquer pessoa que pode propor uma ação civil pública, mas somente os membros do Ministério Público.
Para que serve a ação civil pública? Para proteger o patrimônio público e cultural, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, ou seja, o Ministério Público, através da ação civil pública, ele vai proteger direitos que pertencem a várias pessoas e não a uma pessoa individualmente, tá? Já o mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso 71, ele só é utilizado quando houver ausência de norma regulamentadora. E essa ausência de norma regulamentadora, ela impedir ou inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, o mandado de injunção, ele serve para que se proteja a pessoa quando ela precisa exercer um direito seu, um direito constitucionalmente assegurado, e que ela não pode porque não existe uma norma. Por exemplo, a questão de aposentadoria especial. Por várias vezes, existem vários julgados no Supremo Tribunal Federal nesse sentido. As pessoas pertencem a uma categoria especial que lhes garantem também uma aposentadoria em sistema, em regime especial. Só que não existe norma regulamentadora para tanto. Portanto, a pessoa fica impedida de gozar, né, do seu direito constitucionalmente assegurado, que é a aposentadoria. Nesse caso, cabe, então, o mandado de injunção. Agora, atentem, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que somente é cabível mandado de injunção quando houver o dever constitucional de legislar. Ou seja, quando a Constituição impõe ao legislador o dever de fazer uma lei sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e ele não fez. Na ausência dessa lei, ou melhor, a ausência dessa lei faz com que a pessoa, né, fique impedida de usufruir de um direito constitucionalmente assegurado. Bom, vamos voltar à questão só um minutinho. Nós já vimos, então, que aqui o que a pessoa ela sofreu, na verdade, ou está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, o direito aqui tutelado ou protegido é o direito de locomoção, que é o direito de ir, vir ou permanecer. Nós vimos que o mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo, mas o mandado de segurança, segundo a Constituição, diz assim, que é direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Portanto, aqui, essa alternativa não é correta. Nós vimos que o habeas data ele serve para proteger o direito de informação. E aqui é locomoção, então eu não tenho o habeas data. Nós vimos também que a ação civil pública se presta a proteger direitos do coletivo, né? Direitos difusos, coletivos, relativos ao patrimônio artístico, cultural, portanto, também não é. Vimos que o mandado de injunção se presta a proteger um direito que tem seu exercício impedido por falta de norma regulamentadora. Portanto, só nos sobrou uma alternativa, o habeas corpus. Por isso mesmo, nós vamos à leitura do artigo da Constituição que trata do habeas corpus. É o artigo 5º, inciso 68. Diz lá, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Então, a gente percebe aqui que esse é um instrumento destinado, né, a proteger a liberdade de locomoção. O habeas corpus é o remédio constitucional que pode ser impetrado preventivamente, ou seja, quando houver a ameaça de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, ou pode ser também impetrado quando já houver a lesão ao direito de locomoção. Tá? Nesse caso, nós temos preventivo, quando é antes, quando existe a ameaça, e repressivo, quando já há a lesão. Percebe-se, então, que a alternativa correta aqui é a alternativa D.
habeas corpus. Próxima questão. 5 amigos moradores de uma favela decidem criar uma associação para lutar por melhorias nas condições de saneamento básico do local. Um político da região, sabendo da iniciativa, informa-lhes que, para tanto, será necessário obter, junto à prefeitura, uma autorização para sua criação e funcionamento. Nesta hipótese, alternativa A, os 5 amigos não conseguirão criar a associação, pois a Constituição Federal exige um número mínimo de 10 integrantes para essa iniciativa. Alternativa B, a informação que receberam está errada, pois a Constituição Federal estabelece que a criação de associações independe de autorização. Alternativa C, após a criação da associação, os moradores da favela serão obrigados a se associarem. Alternativa D, o Estatuto da Associação poderá prever atividades paramilitares, caso essa medida seja necessária para a proteção de seus integrantes. E, por fim, a alternativa E, para iniciar suas atividades, a associação precisará, além da autorização da Prefeitura, de um alvará judicial. Pessoal, aqui o candidato ele precisa mostrar conhecimento sobre as liberdades tuteladas pela Constituição, especificamente tuteladas no artigo 5º da Constituição Federal. A liberdade aqui é a liberdade de associação. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela traz um grande rol de liberdades que são tuteladas, que são protegidas, que são garantidas e asseguradas pela Constituição. E a liberdade de associação é uma delas. Para que a gente possa conhecer melhor o assunto, vamos ver os dispositivos que versam sobre a liberdade de associação, todos eles do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o primeiro inciso do artigo 5º é o inciso 17, que diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedadas de caráter militar. O que a gente extrai daqui? A gente extrai que o Constituinte, ele assegurou a liberdade de associação de forma plena. Entende o Constituinte que qualquer ou quaisquer pessoas podem se unir para lutar por um fim lícito, um fim permitido pelo direito. Mas ele proíbe, embora seja plena, há uma única proibição, que são as associações de caráter paramilitar. Portanto, toda e qualquer associação de fins lícitos para fins lícitos é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, o inciso seguinte diz que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Poxa, tá certo, se é pleno o exercício, se é plena a liberdade de associação, não deve, então, essa liberdade ser restrita por uma autorização. Ele veda aqui a participação e do Estado, Ou seja, o Constituinte protege a liberdade de associação, impedindo uma atuação negativa do Estado. Portanto, não há necessidade de nenhuma autorização. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Pode ser dissolvida uma associação? Pode, porque o judiciário ele cuida da legalidade. Então imagine que foi criada uma associação paramilitar ou uma associação para fins ilícitos, O judiciário pode dissolvê-la, porém é preciso que haja o trânsito em julgado. E por fim, diz a Constituição que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Se se trata de uma liberdade, ninguém é obrigado a se associar, nem mesmo obrigado a permanecer associado. Bom, conhecendo o assunto, vamos voltar às alternativas. A. Os 5 amigos não conseguirão criar, pois a Constituição exige número mínimo de 10. Nós não vimos essa exigência na Constituição. A Constituição não coloca número mínimo. Portanto, essa alternativa aí é incorreta. B. A informação que receberam está errada,
pois a Constituição Federal estabelece que a criação de associações independe de autorização. A B é a correta, foi bem isso que nós lemos, né? Independe de autorização, é uma liberdade. Só para a gente gravar melhor o assunto, vamos analisar a C. Após a criação da associação, os moradores da favela serão obrigados a se associarem. Está errado, acabei de falar no último inciso que nós vimos, que ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado. O Estatuto da Associação poderá prever atividades paramilitares. Não pode, a gente viu no primeiro inciso que nós estudamos, que é plena liberdade de associação, mas é vedado as associações para fins paramilitares. E, por fim, a E. Para iniciar suas atividades, a associação precisará, além da autorização da Prefeitura, de um alvará judicial. Não precisa nem de autorização, quem dirá de alvará. Entenderam essa questão? Vamos passar para a próxima? Cargos públicos segundo a Constituição Federal. Alternativa A. São preenchidos apenas por candidatos aprovados em concursos públicos, em concurso público de provas e títulos. Alternativa B. Podem ser acumulados, inclusive de forma remunerada, na hipótese de serem 2 cargos de professor com outro, técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Alternativa C. Impedem que o servidor público civil exerça o direito à livre associação sindical. Alternativa D. Em nenhuma hipótese são acessíveis a estrangeiros. E alternativa E. Proporcionam estabilidade ao servidor nomeado em caráter efetivo após 3 anos de efetivo exercício e mediante avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Bom, aqui o candidato tem que mostrar conhecimento acerca dos incisos do artigo 37 da Constituição, bem como sobre o artigo 41. Para que a gente possa responder, nós vamos analisar alternativa por alternativa. Então, a A diz que os cargos públicos são preenchidos apenas por candidatos aprovados em concursos públicos de provas e títulos. Bom, o artigo 37, inciso 2 da Constituição, ele diz que os cargos públicos são preenchidos por candidatos aprovados em concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Portanto, essa alternativa aqui está incorreta, né? Ela restringe aqui os cargos públicos apenas àqueles que são aprovados em concursos de provas e títulos, quando a Constituição diz que pode ser só de provas ou de provas e títulos, a depender da complexidade do cargo. Alternativa B. Podem ser acumulados, inclusive de forma remunerada, na hipótese de serem 2 cargos de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. O artigo 37, no inciso 16, ele permite algumas acumulações. Na verdade, a regra é a não acumulação, mas em alguns casos, que ele mesmo elenca, é possível a acumulação. O primeiro caso é de 2 cargos de professor. A pessoa pode ser professor professor ou professora em 2 lugares diferentes, sem problema. Contudo, é necessário que haja compatibilidade de horários. Em todo caso de acumulação, se faz necessário a compatibilidade de horários. Por quê? Porque uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, a acumulação aí tem como requisito sempre, em qualquer caso, a acumulação, a compatibilidade de horários. Mas quais cargos são acumulados? Primeiro, 2 de professor. Só. Pode ser professor em 2 lugares diferentes. Segundo, 1 de professor com um técnico científico. E terceiro, 2 cargos de saúde com profissões regulamentadas. O que a gente percebe, então, é que essa alternativa está errada, porque ela diz que pode acumular 2 de professor com outro técnico ou científico, quando, na verdade, é 1 de professor com outro técnico ou científico.
A alternativa C diz que o servidor público não pode exercer o direito à livre associação sindical. O artigo 37, no seu inciso 6, diz que é livre a associação sindical, ou seja, garante que o servidor público possa se associar a uma entidade representativa de classe. Portanto, essa alternativa está errada porque ela é contrária ao mandamento constitucional. D. Em nenhuma hipótese são acessíveis aos estrangeiros. O artigo 37, no seu inciso 1, diz que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Portanto, estrangeiros também podem prestar um concurso e ingressar na carreira pública, né? Nos sobrou só a alternativa E. A alternativa E, ela está correta porque ela está de acordo com o que diz o artigo 41 da Constituição, no seu caput e no parágrafo 4º, né? Portanto, a estabilidade, o servidor, né? Uma vez aprovado no concurso público, ele adquire estabilidade quando? Depois de 3 anos de efetivo exercício e se ele for aprovado em avaliação especial de desempenho. Pessoal, encerramos aqui a nossa resolução de questões. Espero ter contribuído para o sucesso de vocês. Forte abraço!